Olá, gente! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que Jesus abençoe poderosamente. Vamos continuar aqui estudando sobre o livro de Êxodo, né? Pentateuco, que está uma bênção, glória a Deus, muito irá edificar as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, nós te glorificamos, engrandecemos o teu santo nome, ó Deus. Queremos bendizer, Senhor, o teu nome, declarar que tu és o nosso Deus. Tu és a nossa fortaleza, Senhor, e sem ti nada somos, nada temos, nada podemos fazer. Espírito Santo, vem, Senhor, neste momento, nos direcionar. Honrar, Senhor, agora, Deus, a tua palavra que é poderosíssima, que é santa, Pai. Que a nossa vida, Senhor, venha honrar, Senhor. Que a nossa vida venha testemunhar da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que isso seja gerado em nós. Que isso seja, Senhor, gerado em nossos corações, Deus, o desejo, Senhor, de viver, de praticar, Senhor, de obedecer, Senhor, e de falar da tua palavra. É no teu nome poderoso, Pai, que oramos, meu Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, voltamos aqui, gente, vamos ler a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3, o chamado de Moisés. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, e por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e dos fariseus, e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal do que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Obrigada, Senhor, pela leitura da tua palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Queridos, aqui o Senhor tem um maravilhoso encontro com Moisés, né? Algo que já estava preparado por Deus, mas veja que interessante aqui. A Bíblia vem dizer para nós: apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Aqui é uma primeira lição para nós, né? Ele já estava cuidando de um rebanho que não era dele. O Senhor Deus já estava ensinando para Moisés que o rebanho não era dele,
que ele precisava cuidar e amar como se fosse dele, mas não era dele. O povo não pertence a ninguém, o povo pertence a Deus, né? Homens e mulheres são levantados por Deus para cuidar, são levantados por Deus para pregar a palavra, para ensinar, para ministrar, para aconselhar, né? São levantados por Deus para trazer um ensinamento, para discipular as pessoas, para encaminhar as pessoas para Deus, mas o povo nunca foi de homem nenhum. Deus não dá a igreja dele para homem nenhum, de forma alguma. Todos nós, sem exceção, somos povo de Deus. Então, aqui já é uma primeira lição. Não tem necessidade, não tem porquê se brigar por causa de ovelhas, sendo que a ovelha só tem um dono, que é o Senhor. Nós precisamos aqui nos preparar para cuidar das ovelhas que pertencem a Deus, né? Todos nós pertencemos ao Senhor. Não é da placa A, nem da placa B. Todos têm uma direção de Deus aonde vão servir ao Senhor. Isso, gente, às vezes demora muito, principalmente para nós que estamos à frente de um trabalho para aprender. Mas enquanto a gente não aprende, Deus vai ensinar, e Deus vai corrigir, e Deus vai realmente, se precisar, usar até o chicote para ensinar. Essa lição aqui, ela tem que ser aprendida, tem que ser aplicado. Homens não pertencem a homens. Homens, filhos pertencem ao pai, e pai somente um, né? Então, aqui o Senhor já estava, você vê, Moisés ele sai da casa de Faraó, onde ele teve grandes ensinamentos, na faculdade mesmo, para aprender, porque Deus queria usá-lo escrevendo e tantas outras coisas, que como construtor, Moisés estudou muito, já estava preparado. E agora ele vem para a casa de Jetro e passa ali bons anos também aprendendo a cuidar de um rebanho que não era dele, a não ter nenhum tipo de orgulho, de possessão. Isso não é fácil, porque se o pastor não busca o Senhor, se sente até ofendido, se sente traído, se sente magoado, mas quando o pastor busca o Senhor, ora ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, Deus vai nos ensinando, né? E não é só também arrogância ou possessão, às vezes é aquele cuidado também do pai, de mãe. E aí a vida também ensina para nós. Nós não criamos filhos para nós, né? Os filhos crescem e vão embora mesmo, e vão aonde Deus determina e já são donos da sua vida, né? Então o Senhor ele tem nos ensinado muito. Mas é uma matéria muito difícil de se aprender. É uma matéria muito complicada e que eu tenho percebido no decorrer da vida que gera muitas confusões. Quando o líder, quando o pai, quando a mãe, quando o pastor não entende que a ovelha nunca pertenceu a nós. Vai ficar um tempo, vai ser tratado, vai ser cuidado, tem que ser amado e tem que ser corrigido muito rápido isso, para que quando esse filho tenha que ir, porque todos nós temos o ID, não seja com ódio, não seja com briga, não seja com confusão, não seja por competição, não seja por dinheiro, mas seja pela vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Que é onde a gente se vê, a gente possa se abraçar como irmãos, né? O respeito tem que existir, o amor nunca pode acabar. Então, eu poderia ficar essa aula inteirinha falando só sobre isso aqui, de verdade, porque Deus ele tem me ensinado muito a respeito disso. E eu tenho visto muitos problemas acontecerem na vida de uma liderança que não entende esse chamado de Deus para a vida dos seus filhos, que às vezes vão embora, que às vezes o líder acha que não tem que ficar, que é aqui que tem que ser, e às vezes não. E o liderado também às vezes não entende, o chamado é aqui, eu também não quero. A gente tem que entender, quem manda é Deus, e
Eu peço isso ao Senhor, Pai, ponha um escudo no meu coração, me dá sabedoria para entender, para compreender qual é a tua vontade. E é lamentável, gente, que muitas pessoas estejam fora do lugar onde Deus quer que elas estejam, fora do entendimento daquilo que Deus quer, né? Tanto segurando alguém ou alguém indo sem o propósito de Deus. Então, essa matéria aqui, a gente não pode passar a vida sem aprender. E às vezes você não quer ir, não quer atender, por exemplo, um chamado do Senhor a missões, a outros países, né? A uma igreja, a um bairro. E é necessário que você também entenda, você não é dono de você. Eu não sou mais, minha vida pertence ao Senhor. Então, muitas vezes, a gente pensa, eu quero ir, eu quero fazer do meu jeito, mas aí o Senhor vem e ministra ao nosso coração. Então, o certo, o bom, é ficar onde Deus quer que a gente fique e entender que nós todos temos um Pai, só um, né? Que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E que somos todos irmãos. Todos irmãos. Eu não posso dominar a vida de ninguém. Jamais, jamais por nada. Mas tenho que entender que com cada filho Deus vai tratar. E eu sou filha também. E preciso ser tratada pelo Senhor. Então esse tratamento aqui de Deus com Moisés é muito maravilhoso, a gente precisa aprender isso. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Nós apacentamos um rebanho que é de Deus, não é nosso, não é do nosso jeito, não é da nossa vontade, é de Deus. Seu sogro sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Rotina normal, vida que segue, ele fazia isso todos os dias, ele cuidava dessas ovelhas que pertenciam ao seu sogro e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Quantas vezes será que Moisés fez isso? Quantas vezes na sua vida, ali morando com Jetro, ele fez isso? Normal, vida que segue, rotina normal, cotidiano da vida, que parece que não vai acontecer nada nessa tua caminhada, nessa tua rotina. Outra lição para nós. Eu acho que eu preciso mudar alguma coisa para ver se acontece. E aí ele está indo levar o rebanho, que é do seu sogro, normal, como ele fazia sempre, e de repente, o de repente de Deus acontece na vida dele, e bem na sua rotina de vida, no seu caminhar. Então qual é esse segredo? É o segredo de, a minha vida está uma rotina, eu só trabalho, igreja e casa, trabalho, igreja e casa. Mas você está na vontade de Deus? Você está vivendo o que Deus quer que você viva? Você está indo aonde Deus quer que você vá? Porque eu só trabalho, casa, igreja. Mas é isso que Deus no momento tem para você? Não vai acontecer nada. Eu acho que eu tenho que mudar o caminho, eu acho que eu tenho que mudar a estratégia. Não, você está fazendo o que Deus quer que você faça? Então pode ser que no dia que você ache que vai ser exatamente tudo igual, o Senhor vai chegar com o de repente dele. O Senhor vai fazer uma coisa nova. Será? Com certeza. Mas nessa vida que eu já estou acostumado, que é normal, que nada acontece, que a gente trabalha, a gente vai para a igreja, a gente vai para casa, dorme, descansa, levanta de novo, faz tudo de novo. Será? Com certeza. Se a tua vida está na direção de Deus, se esse caminho que é a nossa rotina, mas é a vontade de Deus, então é aqui que Deus vai fazer. É exatamente nesse caminho, né? Nesse teu GPS aí que você vai. Olha, Moisés pegava o rebanho, ia para lá para o monte e cuidava deles, depois voltava para a casa do sogro. No outro dia, tudo de novo, um trabalho normal.
Aí a Bíblia vem dizer para nós no versículo 2: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Outra lição aqui para nós. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, né? Em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Para nós não é normal, para nossa vida não é normal, mas para quem está num deserto, uma sarça é super normal o Moisés ver. Mas pegando fogo e não se consumir, não é normal. Então, naquilo que é uma coisa mais simples, para você e para mim não é simples ver uma sarça, né? Mas para Moisés era a rotina dele. É muito comum ter num deserto. É muito comum, então ele via isso todo dia, ele passava por isso todo dia. Talvez ele nem percebia mais que é tão normal, que é tão comum, né? Mas um dia que deveria ser tudo exatamente igual, acontece que Deus aparece para Moisés em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E aqui Deus estava dizendo: sei que o meu povo está no fogo, mas esse fogo não vai consumir o meu povo. E Moisés olhava e a sarça não se consumia. E era algo para se consumir assim, ó, muito rápido. Era para se acabar muito rápido. Aqui Deus já estava ensinando, tá vendo, Moisés? No seu dia a dia, no normal que você acha que não vai acontecer nada, eu vou agir. Eu vou te surpreender. Eu farei uma coisa nova. Senhor, mas eu não tenho nem tempo de buscar nada novo. Eu não tenho nem tempo, porque eu estou ocupado com Deus, eu estou ocupado com a obra do Senhor, eu estou ocupado com a minha família, eu estou ocupado com o meu trabalho. Mas o Senhor vai chegar, o Senhor vai entrar, o Senhor vai se mover, porque você está fazendo a vontade de Deus, no lugar onde Deus quer que você esteja, operando o que Deus quer que você opere, cuidando de ovelhas. Ovelhas que ainda não são tuas, é isso que Deus tem? Então é isso que vai acontecer. O Senhor tem um trabalho para você que, mas não é nem é meu, mas é o Senhor que quer, então nós vamos fazer. É Deus que está mandando, então nós vamos continuar. Em nome de Jesus, e aí vem o Senhor. E mostra, tá vendo essa sarça? Tá vendo esse fogo, Moisés? Era para consumir, era para destruir, era para acabar. Mas não vai, filho, porque eu estou nesse negócio. Eu estou nesse negócio. Satanás quer consumir, quer destruir, mas não pode. Não pode. Gente, uma sarça no deserto pegar fogo também pode acontecer. É muito calor, pode acontecer, qualquer coisa pode trazer o fogo, mas ali Deus estava mostrando para ele quantos segundos era para destruir, Moisés, quantos minutos era para acabar com essa sarça. Poucos minutos, mas não vai acabar, mas não vai consumir, mas eu não vou deixar acabar, não vou deixar consumir. E o Senhor já estava mostrando para ele: olha, o que é aparente, o que é normal acontecer, a minha mão estará com você, Moisés, e eu não vou deixar acabar, eu não vou deixar consumir. E aí a Bíblia vem dizer para nós, no versículo 3, e Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Ele disse: deixa eu parar, deixa eu olhar isso aqui. Ele disse: agora me virarei. E o que a gente aprende aqui? Que Deus muitas vezes chama a nossa atenção, que Deus quer a nossa atenção, que Deus quer que você olhe com mais atenção as coisas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Deus quer que a gente observe mais. Às vezes tem tesouros escondidos, mas a nossa correria do dia a dia, o cotidiano nosso, a nossa agenda é tão lotada que às vezes a gente não olha para aquilo que Deus está fazendo. Moisés declarou: agora me virarei. Deus está chamando atenção.
Tem gente que não está olhando, tem gente que não está observando, tem gente que não está percebendo. Deus está falando, mas parece que foi tão simples, né? Às vezes, gente, Deus não vai vir falar conosco, assim te diz o Senhor, e mudar o tom de voz. Gente, Deus ele vai falar às vezes tão simples, tão manso, tão suave, nem sempre vai vir como fogo, nem sempre vai vir como uma tempestade, a Bíblia diz, mas nem sempre vai vir como um vento impetuoso. Às vezes, gente, é no teu cotidiano. Esse fogo queimar aqui para nós é, meu Deus, mas no deserto não é, gente, era comum. Era algo comum que acontecia. Então Deus pode falar com você no comum, no simples, usando pessoas simples, com palavras simples, sem aumentar o tom de voz, sem microfone. Preste atenção, fique atento. Deus tem falado isso comigo muito. Faz alguns dias poucos dias, a semana passada eu tive um sonho que Deus falava, preste atenção nos tesouros escondidos. Eu estou colocando no teu caminho tesouros escondidos. Eu falava para uma moça, olha, Deus tem colocado no meu caminho, eu tenho que ficar olhando, observando para eu não perder. Você também não pode perder, você também tem que perceber. Você tem que perceber, cuidado, porque há tesouros no caminho, há pedras preciosas, a gente não pode passar. Gente, pedra preciosa não vai ficar aparente assim fácil de se ver, tá certo? Pedras preciosas tem que ficar atento, tem que vigiar para não perder, porque é muito precioso. E o que é muito precioso, como você acha que alguém encontra ouro? Como que uma pessoa encontra? Deus pode me fazer tropeçar. Mas não é assim, o normal, o cotidiano não é assim. Eles vão longe, eles cavam muito, ficam dias cavando, né? Às vezes para encontrar um pedacinho de ouro, não é? E é algo muito precioso. Então é muito precioso o que Deus tinha com Moisés. Ele disse, agora eu vou virar para perceber, porque eu estou vendo que é normal, mas estou vendo também que não está queimando, então isso não é normal. Então no teu cotidiano, na tua vida simples, na nossa caminhada, naquilo que é simples, que é natural, Deus vai fazer o sobrenatural. Abre bastante os olhos, aqui é o ensinamento do Senhor, abra bastante os olhos para perceber o que eu vou fazer no teu caminho, na tua rotina, na tua família, aquilo que às vezes é um almoço normal de família, Deus pode fazer uma coisa tremenda. Aquilo que vai ser normal no teu trabalho, Deus pode fazer algo tremendo. Aquilo que é simples num culto, gente, num culto que normal, Deus pode fazer o sobrenatural. Abre os olhos. Fique atento à voz do Senhor. Fique atento aos pequenos sinais de Deus. Moisés podia ter passado. Qualquer outro poderia ter passado. Tá pegando fogo normal, isso acontece sempre. Mas ele percebeu. Que maravilha que é a gente ter a sensibilidade de ouvir Deus numa visão, numa coisa simples. Não, mas eu consigo ver Deus nessa situação. Então, no chamado de Deus para a vida de Moisés, uma das coisas que nos chama muita atenção é a visão de Moisés. É o discernimento de Moisés. O amor dele por Deus, né? O entendimento dele que naquele momento não era normal não pegar fogo e consumir rapidamente. E não aconteceu. Então ele disse, eu vou prestar mais atenção. Presta mais atenção, que aí você vai ver os livramentos, você vai ver, nossa, já era para ter acabado, já era para ter sido destruído. Deus não deixou. A glória de Deus está se manifestando na minha vida simples. E quem sou eu? E Moisés vai questionar e a gente vai estudar isso. Ele diz, quem sou eu, meu Deus? Quem sou eu? Nada, ninguém. Mas Deus escolheu. Deus escolheu. Deus escolheu você. Vou virar. E aí a Bíblia diz, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Quando Deus
observa que na tua vida, no comum da tua vida, na simplicidade do nosso caminhar, da nossa rotina, do nosso dia a dia, nós temos tido a sensibilidade de dizer: Deus, obrigada, Jesus, porque o fogo não consumiu, não foi destruído, tudo está acontecendo, mas estou vendo a tua mão, eu estou vendo que o Senhor está cuidando. Quando Deus observa, um pouco mais de atenção. Igreja tem que dar atenção para Deus. A gente tem uma mania de observar tantas coisas. Olha, de contar quantos erros acontecem no culto. Aquele desafinou. Ele não sabe pregar. Nossa, a bateria está fora de ritmo. Nossa, aquela pessoa não sai da porta. Olha o outro lá no celular. Ih, que criança que chora. Se nós tivéssemos uma visão mais focada em Deus, eu acredito que eu teria visto muito mais coisas da parte do Senhor. Eu quero recuperar o tempo. Eu quero ter os meus olhos em Deus. Eu sei que Ele está falando comigo. E eu sei que eu perdi muita coisa. Eu sei que eu deixei de ver muita coisa. Eu sei que eu deixei de ouvir muita coisa. E eu me arrependo disso. Porque às vezes a gente olha para tantas coisas. É claro, gente, é óbvio que há pessoas que têm que cuidar disso. É óbvio que há pessoas que vão sempre tentar melhor. Por exemplo, se eu prego a palavra, é lógico que eu vou prestar mais atenção do que outras pessoas nisso. É óbvio que vai me chamar muito mais atenção para melhorar. Mas para estragar meu culto, não. De forma nenhuma. Eu preciso melhorar, é o meu instrumento de trabalho, é o que eu faço para o Senhor, então é minha obrigação. Mas pontuar tudo que é errado e não ver nada de bom que Deus está fazendo, e não ver seus sinais, e não ver como eu vou sair dessa, como eu vou superar, isso desagrada o Senhor. E quando Moisés disse: agora eu vou me virar, aí então Deus se agradou. E vendo o Senhor que se virava, se Deus perceber na igreja um povo mais atento às coisas do Senhor, um povo mais atento às visões, um povo mais atento à palavra, Deus fala desde a primeira oração, desde o primeiro momento, desde a primeira palavra, Deus já está falando. Deus está falando com você na tua primeira oração do teu dia, no primeiro momento que você acorda e fala com o Senhor. E tem prazer, eu preciso parar para falar com Deus. Eu quero ouvir Deus, eu quero ver o que Deus tem para falar comigo. Aí Deus bradou, aí Deus falou com ele. E o Senhor disse, vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Todas as vezes que você vê na Bíblia Deus chamou a pessoa duas vezes, Ele está chamando a atenção. Moisés, Moisés. Ele estava aqui chamando a atenção. Lembra quando ele fala: Marta, Marta. Ai, ai, ai. Quando ele chama duas vezes. Já viu quando o pai chama duas vezes? E quando chama pelo nome, dava até aquele frio na barriga, né? Quando o meu pai me chamava pelo nome, eu falava: ai, meu Deus, o que eu fiz, meu Deus? Chamou duas vezes, então não espere a terceira. Não espere a terceira vez. Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Porque quando o pai, todas as vezes que na Bíblia, Paulo, Paulo, ai, 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 meu Deus. Quando o Senhor nos chamar duas vezes, corre, porque ele está dizendo: quero falar sério. Tenho algo sério para te entregar. Tenho algo sério para tratar com você. E aí o Senhor disse, versículo 5, não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Chamou Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui. Moisés, não vem aqui tão perto, sem antes se preparar. Não te chegues para cá, tira o teu sapato. Quer chegar mais perto? Você quer chegar mais perto de Deus? Você quer chegar mais perto daquele que é santo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Então, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Eu posso ouvir Deus, ele ouviu Deus aqui, chamar Deus, bradou, mas ele disse: não te chegues para cá, espera a orientação.
Para você chegar mais perto, tira os teus sapatos de teus pés. Porque no lugar em que tu estás é terra santa. Moisés, esse espaço que eu estou, espera lá, você quer subir no altar, você quer ser o meu altar, você quer ter mais intimidade comigo, tem que ter uma preparação. Tem que ter uma preparação. Precisa de uma preparação? Precisa de uma preparação. Deus está falando aqui. Será que eu preciso? Eu quero tanto me achegar ao Senhor. Preciso. Eu preciso buscar. Eu preciso mudança na vida. Olha, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés. Isso significa mudança, Moisés. Quero que você entenda que esse lugar é santo e que você precisa se santificar. Você quer se chegar, eu quero que você se achegue, mas não pode ser de qualquer jeito. Isso aqui, gente, aponta para algo muito sério, porque Deus está dizendo, não vem de qualquer jeito, porque senão o diabo te atropela. Não vem de qualquer jeito, porque você não vai conseguir chamar a minha atenção, mas do diabo vai. Então a gente tem que se preparar. É tão bom se achegar, é tão bom estar mais perto, é tão bom, é tão maravilhoso. Mas aqui há uma lição do Senhor, próprio Deus falando. Próprio Deus falando. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. A apresentação de Deus para Moisés. O Senhor se apresentou a ele: Moisés, eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Deixa eu me apresentar para você. Porque Moisés conhecia a história toda e se maravilhou quando o Senhor se apresentou. Quando o Senhor se revelou, um Deus santo, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus tremendo se revelou a Moisés. Moisés, primeiro você precisa me conhecer. Olha, o chamado é grande. Tem uma obra muito grande com você. Você quer resultado? Deixa eu falar para você. Eu quero santidade para se chegar a mim. E você tem que saber quem eu sou. Primeiro você tem que saber quem eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus de teu pai Abraão, de Isaque e de Jacó. Você precisa saber quem eu sou. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa daqueles que se levantaram contra eles, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Olha, o Senhor disse: Moisés, eu escutei o clamor do povo. Moisés podia dizer: pai, mas eu não tenho nada com isso, qual que é o problema? O povo está sofrendo, mas, né? Aí Moisés vai trazer um monte de desculpas para Deus aqui, que parece muito com a gente. A gente fala: nossa, como pode Moisés dar tanta desculpa assim para Deus? Nossa, que horror! Como pode falar desse jeito, um chamado tão lindo, tão maravilhoso? Gente, quantas vezes nos escondemos do chamado, quantas vezes nós tememos também. Para nós, Moisés vem trazendo um monte de desculpas, Deus dizendo que o povo está sofrendo, Deus dizendo que o povo tem vivido dores grandiosas. E eu desci, Moisés, eu desci porque o povo clamou. Eu desci porque o povo está precisando. Aí vem agora, pois, e eu te enviarei, versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quando chamada direta de Deus, meu amigo, minha amiga, não adianta, ninguém foge. O próprio Deus falou com ele aqui no versículo 10. Vem agora. Quando? Agora. Senhor, mas pode... Não, agora. Deus, mas me dá mais um tempo. Moisés, agora. Vem agora. Vem agora. Pois eu te enviarei a Faraó,
para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Essa é a nossa fala. Deus está chamando agora. Vem agora, Senhor, pode ser depois, vem agora. Deus, deixa eu me preparar mais. Moisés, você acha que tudo que você passou até agora já não era Deus te preparando? Já não era Deus se movendo na sua vida? Já não era Deus preparando Moisés lá na casa de Faraó, na casa do seu sogro de Jetro? Já era Deus preparando. E aqui Moisés, nesse tempo, ele diz: quem sou eu? Já tinha aprendido que ele não podia resolver nada, que não está com a gente. Primeiro, não posso pensar que sou eu. Segundo, e nem posso imaginar que por eu não ser nada, eu posso dizer não para Deus, né? Aqui tem duas lições. Deus não quer ninguém arrogante, dizer: não, fica tranquilo. Ah, se eu não for pregar, não acontece. Ah, se eu não visitar, não tem cura. Ah, meu Deus, tudo isso é arrogância que faz, é a soberba que faz o homem cair. Está errado. E também está errado dizer: desculpa, Deus, pode mandar outro porque eu não sou nada, porque eu não sou ninguém. Aí o Senhor vai dizer: seja bem-vindo ao time, porque todo time é assim. Ninguém é nada, ninguém pode nada. Sem mim, nada podeis fazer. Então, se Deus não liberou ninguém, por que vai liberar você? Por que vai me liberar? Só por causa disso? Todo mundo é assim, ninguém pode fazer nada, ninguém tem nada para oferecer. De mim mesmo, nós não temos nada, nós não somos nada. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nem 8 e nem 80, nem achar que se eu não faço não acontece, se eu não vou não acontece, porque Deus usa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, Ele usa. Mas também não posso dizer: eu não tô bem, eu não tô preparado, quem sou eu? E aqui o Senhor começa a falar e a preparar Moisés e a rebater todas as vezes que Moisés: mas quem sou eu? Deus vem, Deus diz: certamente eu serei contigo. Eu sei quem você é, meu amigo. Minha amiga, eu sei quem você é. Mas Moisés, se eu estou te enviando, eu serei contigo. Se eu estou te encaminhando, eu vou te ajudar, eu vou te capacitar, eu vou te fortalecer. Não é você que vai fazer, não é você que vai falar. Eu vou pôr a palavra na tua boca, como diz lá Mateus 10. Eu vou te capacitar, eu vou te dar força. Quando você achar que você está caindo, eu te levanto novamente. Eu sou Deus que estarei contigo. Aí vem Moisés, versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Olha, cada questionamento, cada dificuldade, cada preocupação, Deus foi respondendo para Moisés. Eu vou dizer o quê? Primeiro, não sou nada. Aí vamos falar que... Porque lá no Egito, quando a gente for estudar sobre as pragas, nós vamos estudar e vamos saber que tinha muito Deus lá, né? Eram muitos deuses. Muitos deuses. Mas, Senhor, eu vou apresentar mais um. E aí eles vão dizer: quem é? Diga lá que eu sou. O eu sou te enviou. Louvado seja o teu nome, Senhor. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. E este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que eles têm feito a vós no Egito. Vai lá, Moisés, diz que eu estou vendo tudo, que eu estou ouvindo o clamor desse povo, e diz que sou eu que estou te enviando.
e diz que sou eu que estou operando. E diga que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque aqui Deus estava dizendo: eu não esqueci da promessa que eu fiz a Abraão. Eu não esqueci da promessa que eu fiz para o meu povo. Deus não esqueceu da promessa. Deus não esqueceu do que ele prometeu para você. E Deus não esqueceu do chamado. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus tem algo com a sua vida. E, gente, sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Diga sim para Jesus, diga sim para a vontade dEle. Olha, brigar nunca é bom, nunca é bom, não é bom mesmo. Com Deus, então, é querer ser massacrado. Olha, é perder tempo brigar. Agora, dizer não para Deus é perder muito tempo da vida. Diga sim, porque é chegado o teu momento. Que Jesus te abençoe. Próxima aula a gente vai continuar falando sobre o chamado de Moisés. Deus tem muito com você. Diga sim, porque o eu sou é que te chamou. Tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo é por ele. E a ele toda a glória, honra e louvor. Fique com Deus. Jesus te ama e eu também. A paz a todos. Tchau, tchau.